Essa segunda-feira começou tensa, vai terminar mais tensa ainda. Vocês viram as falas do Lula que criaram uma tensão internacional. Acontece que o Lula não se intimidou, quer comprar briga, tá pronto para a guerra. Dobrou a aposta contra o primeiro-ministro de Israel. Inclusive, muita gente da esquerda saiu em defesa do Lula, mas muita gente sensata fez suas críticas duras a Lula. A oposição ganhou aliados, até gente do Centrão, que não é da base bolsonarista, resolveu assinar o pedido de impeachment do Lula, que já conta com mais de 90 deputados. É o start, é aquele gatilho que o Lira esperava para comprar a briga e começar um pedido de impeachment. Acontece também que no dia 25 vai ter a ação de Bolsonaro, que pretende reunir milhões de pessoas na rua. A Globo fez uma pesquisa. Só 10% da população nas redes sociais está favorável ao Lula. 90% das menções são todas negativas. Dá força ao evento do Bolsonaro. A gente vai falar de tudo isso aqui nesse editorial, então vem comigo. Antes, tem muita coisa tensa acontecendo que eu preciso falar para você também. Como, por exemplo, isso aqui. Matéria do jornal Metrópolis, virou festa. Depois da fuga dos 2 detentos de segurança máxima, depois da fuga de 13 detentos em Rondônia, agora foi no Piauí. 17 detentos fugiram de penitenciária no Piauí. E aí, sabe, mostra o quanto a segurança pública no Brasil está em péssimas mãos. 17 detentos fugiram de um presídio de Bom Jesus, a 608 quilômetros de Teresina, no Piauí. Os foragidos estavam presos na penitenciária Dom Abel Alonso Nunes e conseguiram escapar na manhã dessa segunda-feira. Virou festa, virou festa. Agora mostra que os presos só tem que tentar, que não está tendo muita competência para segurar esses presos, não. Há quem levante teses e hipóteses aqui que esses presos estão sendo ajudados. No caso dos presos que fugiram da prisão de segurança máxima, existem inúmeros itens a serem respondidos, como por exemplo, como 2 presos que estavam em celas separadas conseguiram se comunicar para poder tramar a fuga juntos. Como um alicate estava ali à disposição para que eles cortassem uma tela. Como eles conseguiram quebrar uma gradezinha, eles tinham espaço pelo duto, mas quebraram e ninguém ouviu. Só depois de 2 horas, que já deu tempo deles fugirem, é que descobriram que eles já estavam fora dos presídios. E mais, desde o início do governo Lula, as câmeras não funcionavam. E as que funcionavam, não dava para ver nada de tão péssima qualidade que lá estava. Tem algo errado nisso, não tem? Muitas respostas precisam ser feitas. Outro item também, que, sabe, foi um terremoto, mas está sendo abafado por essa situação de Israel, é essa matéria do Estadão. Foi reverberada aqui pelo Felipe Barros, mas olha só, o Estadão, hein? Empresa fundada por líder petista na Câmara de São Paulo, ou seja, um vereador, líder do PT na Câmara de São Paulo, pagava 70 mil por semana ao PCC. 70 mil por semana. E quem confirma isso é a Polícia Federal. Mensagens no celular de diretor de empresa de ônibus assassinado mostram conversa com integrantes da facção. Vereador é um dos investigados em caso que apura o assassinato e nega as acusações. Vocês têm noção que aqui a acusação é de que a Polícia Civil declara que tem certeza que o líder do PT na Câmara de São Paulo passava 70 mil por semana para o PCC. Dentro da matéria da Folha de São Paulo, diz o seguinte: o relatório do inquérito do caso, o qual o Estadão teve acesso, é conclusivo, ou seja, não cabe mais refutar, ele é conclusivo, não volta atrás. Abre aspas. Apurou-se, em síntese, que a morte de Adalto Suárez Jorge teve relação com um esquema de desvio de verbas da precitada empresa de transportes públicos Transunião, a qual
desde seu nascedouro, ainda no modelo de cooperativa, vinha sendo utilizada para lavagem de capitais oriundos do crime, mais especificamente, valores obtidos ilicitamente advindos da facção criminosa autodenominada Primeiro Comando da Capital, ou seja, estava nitidamente ligada ao PCC. E é lógico, a oposição não perdeu a chance, e inclusive aliados do Bolsonaro das redes sociais, como a Bárbara do Te Atualizei, não perdeu tempo em relembrar que o TSE mandou o Bolsonaro apagar todos os posts que ligavam Lula e PT ao PCC. E, inclusive, o Bolsonaro foi multado por isso. Pois é. É o Brasil de quem disse isso aqui quer te controlar. Quer dizer o que você pode ou não falar. Vamos lá, mais uma matéria do jornal Metrópolis. O caso em específico dos ataques de Lula a Israel chamam a atenção. Matéria do Metrópolis, Paulo Capelli. Pedido de impeachment de Lula já ultrapassa 90 assinaturas na Câmara dos Deputados. O pedido de impeachment chega a 91 assinaturas e é recorde na atual legislatura após Lula comparar a ação de Israel na Palestina ao Holocausto. Aliados do Lula que votaram, declararam voto no Lula, gente que fez campanha pró-Lula, virou a chave. Se virou contra o Lula nessa aqui e está agora pedindo impeachment de Lula. Ou seja, Lula, com essa aposta dele, está no momento mais frágil. Somente aquela esquerda extremista é que mantém o apoio ao Lula. A coisa mudou, o jogo mudou. Governadores do Brasil prestam solidariedade a Israel, pedem desculpas no lugar do Lula e dizem que Israel é um Estado irmão e amigo do Brasil. Como, por exemplo, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Ouça só. O presidente Lula cometeu um grave erro ao comparar as reações de Israel aos ataques terroristas que sofreu com o Holocausto. Mostra, mais do que nunca, desconhecimento histórico, despreparo para tratar de temas internacionais. O Holocausto, minha gente, é o episódio mais cruel e terrível da história da humanidade. Desejo em meu nome e em nome de todos que têm respeito pela história, pedir desculpas ao povo judeu. Esse ato de iniquidade do presidente não representa o pensamento do povo brasileiro. O presidente Lula... Pois é, bem grave essa situação, porque os próprios governadores aqui começam a confrontar Lula batendo de frente mesmo. Começa uma ruptura direta entre governadores da oposição e Lula. Ou seja, aqui a ideologia de Lula apequena cada vez mais o Brasil. Mas ter a hombridade de voltar atrás e pedir desculpa? Não. Lula dobra a aposta. Convoca a reunião de emergência para tratar da crise com Israel. Matéria do Correio Brasiliense. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na segunda-feira com ministros e assessores no Palácio do Alvorada para tratar da crise diplomática com Israel que ele mesmo começou. A Janja, para fazer a defesa do Lula, chama o governo de Israel de genocida. É a forma que eles controlam, ou seja, não vão mudar o ponto. O chefe das relações exteriores, ou seja, o secretário da, vamos dizer assim, da Itamaraty paralela, que é o Celso Amorim, dobrou a aposta em ataques a Israel. Ele disse o seguinte aqui. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, se pronunciou nesta segunda-feira sobre a decisão de Israel de tornar o presidente Lula persona non grata. Persona non grata, para quem não sabe, é uma pessoa não bem-vinda, ou seja, Lula não é bem-vindo em Israel. Ele escreveu, acho um absurdo, disse o ex-chanceler, que está em reunião com o petista, ainda conforme Amorim, Lula não vai se desculpar das falas. Pois é, só para você lembrar, esse Celso Amorim é o cara que escreveu um livro elogiando o Hamas e o papel do Hamas na Palestina. Essa matéria aqui é do Poder 360, essa matéria foi publicada em 10 de outubro de 2023 e diz o seguinte, Hamas ter papel central na Palestina é encorajador, diz Amorim em livro. Ex-ministro escreveu a apresentação de Engajado o Mundo, a construção da política externa do Hamas, publicada no Brasil antes do ataque a Israel. Ou seja,
é um antigo defensor e entusiasta do Hamas. Acha que o Hamas, lá com um papel central em Palestina, é encorajador. Esse é o nível de quem assessora Lula e de quem está com Lula. Nas redes sociais, como eu disse, 10% concorda com Lula. 90% de todos os brasileiros sente vergonha do presidente que tem. O Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores, resolveu dar uma resposta dura a Israel. Convocou o diplomata de Israel, o embaixador Daniel Zonshine, para prestar esclarecimento. E Lula já ameaçou até tirar a embaixada lá de Tel Aviv. A situação tá tensa. A Gleisi Hoffmann, que é a líder do PT, ela chama o primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu, de fascista. Quem fez essa publicação foi o próprio Jair Messias Bolsonaro em sua página oficial e contém aqui um comentário do filho dele, do Eduardo Bolsonaro. Além de desrespeitar a memória dos judeus assassinados no Holocausto, incapazes de fazer uma autocrítica, agora ainda partem para a calúnia. Meu Deus, mais nada surpreende. E teve aqui um conflito entre a Carla Zambelli e a Gleisi Hoffmann. Como o pedido de impeachment está sendo encabeçado pela Carla Zambelli, a Gleisi Hoffmann escreveu o seguinte: golpistas querendo impeachment de Lula. Só pode ser piada. É só ver quem está liderando a turma. A pistoleira, Carla Zambelli, propagadora de fake news, ré no STF e investigada por ataques ao judiciário, que virou pessoa tóxica até entre os bolsonaristas. Melhor se cuidar. A Carla Zambelli veio e deu a resposta. Antes pistoleira, de fato, do que amante, de fato, na lista da Odebrecht. Mas fico feliz que o pedido esteja te incomodando. Foi assim que começou o impeachment da Dilma, que eu também ajudei a encabeçar e assinei em 2015. A tóxica aqui já conta com o apoio de 89 bolsonaristas. Na verdade, 91, só para corrigir a Carla Zambelli. Ou seja, é um dos momentos mais tensos que o Lula está passando. E, a nível de relações internacionais, somente a extrema-esquerda vem passando pano para o que o Lula fala. Vamos lá, matéria do Poder 360, uma matéria do Paulo Silva. Olha, sem influência global, Lula se limita a chocar. A equiparação que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez no domingo entre a ação militar de Israel e Gaza e o extermínio de judeus por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial é mais um item na lista de suas declarações controversas. A política internacional é o tema em que as palavras do presidente têm chocado mais. Houve 17 afirmações assim em 2023. Ou seja, um anão diplomático. É bem assim. Pequeno, sem influência nenhuma oficial no mundo. Veio para tentar ser um Mandela e não vai ser. Está mais reconhecido, como eu disse para vocês, como os seus aliados. A turma do BRICS, a turma daqui da América do Sul, que é Venezuela. Enfim, uma situação bem complicada para nós que somos brasileiros. Já a lacração, ou seja, a mídia de extrema esquerda, tenta passar o pano. Fala de Lula sobre genocídio em Gaza, repercute internacionalmente. Lula corajoso. Essa matéria é da Fórum. E aí diz eles que teve repercussão em Gaza. Eu não vou nem ler para poupar os seus ouvidos. Mas olha só, sabe quem foi que disse nas redes sociais, enquanto é massacrado pelos israelenses e pelos sionistas brasileiros, Lula ganha o carinho de povos de todo o planeta. Abre aspas, você é realmente um homem e um líder, afirma um comentário na Al Jazeera. Um grande apreço por este homem corajoso, dizem postagens sobre o tema nos países africanos. Pois é. Eu acredito que o pessoal, sabe, os aliados de Maduro na Venezuela, de Cuba, Nicarágua, China, gostaram do que o Lula falou. Pergunta para o resto do mundo o que eles acharam. Aí você vai ter a resposta
e você vai ver se essa turma aí sabe do que está falando. Por fim, mas não menos importante, as discussões nas redes sociais foram acaloradas. Olha só, a Ana Paula Henkel também deu um aqui no Luciano Huck, né? Se bem que o Luciano Huck, eu não agiria dessa forma. O Luciano Huck aqui começou a enxergar a cagada que ele fez. Mas olha só, o Huck escreveu o seguinte: sou judeu, defendo o Estado de Israel, como também a criação de um Estado palestino. Sou um democrata, sempre estive e estarei posicionando contra o extremismo, mas lamento o posicionamento do presidente Lula. O que acontece em Gaza hoje é uma tragédia humanitária. A Ana Paula Henkel, que é comentarista, escreveu o seguinte: você nunca esteve contra o extremismo, apoiando quem você apoia. Luciano, Lula é Hamas e Hamas é Lula. Lula é Irã, Lula é Hezbollah, Lula é Maduro, Lula é Daniel Ortega, Lula é Fidel Castro, Lula é amigo de ditadores. O dia de hoje tem sua digital. Ou seja, sabe, o pessoal tá começando a entender, e aí veio aquela turminha, o Amoedo, aquela turma que, eu não quero me sujar com o Lula, então eu vou fingir que eu não apoio as palavras dele. Então, acaba sendo assim. Mas, no final das contas, só tem uma coisa a ser dita: o Brasil está envergonhado diante do resto do mundo. Fazer o que, né? Abraço, pessoal. Tem mais um editorial. Daqui a pouco vejo vocês lá.